Para ouvir a palavra. Boa tarde, né? Quase boa noite a todos, né, os componentes da mesa. Eu gostaria, assim, antes de entrar no método da discussão aqui, mas tem tudo a ver com o que eu vou colocar, colocar para todos aqui, todas, né, que os professores, eu represento, eu sou professora de filosofia do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Edson Braga, em Fortaleza. Nós somos 32 SEJAs no Ceará inteiro, aqui em Fortaleza nós somos 9 SEJAs. E os 9 SEJAs de Fortaleza, ao longo de alguns meses, né, vem discutindo uma temática super importante para a nossa comunidade escolar. Ou seja, é a questão da autonomia docente nesse Centro de Educação de Jovens e Adultos e no que se refere ao material didático usado nos centros. Nós recebemos no começo desse ano o material didático, os professores realizaram plenárias, reuniões, e ao fim dessas plenárias, diversas plenárias e reuniões, elaboraram o documento intitulado Documento sobre o uso do material didático, coleção Viver e Aprender, e a autonomia de professores do Centro de Educação de Jovens e Adultos. E é interessante, esse documento ele já foi entregue à CODEA e à CEFOR, ele já foi entregue aqui à Comissão de Educação, na pessoa do deputado Elmano, que está colocando assim boa vontade de intermediar essa discussão entre os professores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. E a discussão é muito simples. Por isso, assim, a discussão, quando nós discutimos aqui a questão da Base Nacional Comum Curricular, e a discussão que nós estamos travando ao longo desse período, eu fiquei assim, extremamente curiosa, surpresa, porque o que é que nós estamos discutindo? Nós recebemos o material didático sob a imposição de que esse material, esse livro deveria ser utilizado como material único. Os professores, ao longo do período que analisaram esse material, viram a restrição curricular severa dos conteúdos que os professores administravam com relação ao que estava colocado, alguns problemas de ordem que não daria para trabalhar com os alunos, porque realmente choca, como o professor colocou, são livros que são feitos em São Paulo e Rio de Janeiro, e muitas vezes quando chega para dialogar com nossos alunos, há uma estranheza que a gente precisa adaptar à nossa realidade. E nós fizemos esse documento onde nós colocamos, e nesse documento é interessante, que o que é que nós reivindicamos? Nós reivindicamos que tem que ter uma referencialidade na questão dos conteúdos, tem que ter um parâmetro. E nós temos os parâmetros curriculares. E no documento a gente reivindica que esse material didático ele não está de acordo com os próprios parâmetros curriculares que foram adotados pelo governo, pelo MEC, e que nós gostaríamos que ele respeitasse pelo menos os parâmetros que ora estão vigentes no país. E o livro ele não contempla. E, no entanto, a gente está tentando esse diálogo com a Secretaria de Educação. Aproveito aqui para fazer uma reivindicação ao Secretaria de Educação, que receba a comissão de professores, para que a gente possa aprofundar esse debate e trazer essa discussão para o chão da escola. Porque quando se viu, aí quando eu fiquei surpresa da audiência pública, que estava discutindo a base curricular comum, eu fiquei, minha nossa, se nós não estamos conseguindo implementar os parâmetros curriculares que foram aprovados não sei quando, e nós estamos discutindo agora um novo patamar. Mas eu não fiquei triste com isso, eu fico feliz, eu acho que é um debate da maior importância, mas eu quero dizer para todos os componentes da mesa, em especial aqui a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Elmano de Freitas, que essa discussão, ela não pode ficar, como diz um estudioso da educação chamado José Contreira, não pode correr o risco de ficar mais um slogan, como autonomia docente, como democracia na escola. Aí fica um slogan fora de sentido, sem substância para poder implementar. E o que é um slogan sem substância? Se ele for feito descolado, apartado daqueles que estão no chão da escola, que são os professores e os estudantes. Se essa discussão ela não vier, ela não tem sentido. Por isso eu proponho aqui aos professores os membros da mesa representante, que essa discussão, a nossa categoria, os estudantes são milhões, professores passa de milhões em nível nacional. Então não pode ser uma discussão feita só por especialistas. Essa discussão ela tem que começar, ela não pode vir na contramão da história de novo. Começa por especialista e vai para os professores implementarem na base. Não é assim.
assim, a discussão tem que vir da base para que os especialistas possam ouvir os trabalhadores em educação e elaborar, os estudantes, elaborar uma proposta que possa ser colocada em prática. Porque se ela não for dessa forma, não há condição. Por quê? Hoje o parâmetro, se nós formos observar nas escolas, fazer uma pesquisa, há um afastamento do que os parâmetros dizem e do que é colocado concretamente no interior das escolas. E nós vamos criar uma base nacional comum para correr o mesmo risco, para incorrer no mesmo erro, mas esse erro só não acontecerá se essa via ela começar a voltar, né, começar no chão da escola, como o professor disse, que se sente privilegiado, né, sente porque está aqui. Mas não adianta eu ser privilegiado individualmente, quando a base da minha categoria está lá sem saber nem do que é que nós estamos conversando aqui. E isso é grave, eu acho isso grave. E quando pediram para levantar o braço, você tem professor de educação básica? Nós levantamos o braço, mas eu queria dizer, gente, nós estamos aqui espontaneamente. Inclusive, professores que vão chegar atrasados daqui a pouco a nossa aula que nós vamos dar. Mas vimos espontaneamente. E educação não pode ser feita por espontaneísmo. Educação tem que ser feita com programa, com sistematização. Então eu termino minha fala fazendo a seguinte proposta. Que o Conselho Estadual de Educação, o DIME, a academia, todas as pessoas que estão aqui organizando, elaborando esse programa, a Base Curricular Nacional Comum, que esse debate ele chegue nas escolas. Como é que ele chega nas escolas? Não é uma reunião, uma sala como essa, onde nem comporta. É que os municípios organizem plenárias, seminários, levando essa proposta que já está dizendo no preliminar, para que os professores possam discutir. Porque nós vamos discutir e nós vamos querer uma base curricular nacional comum, nós vamos querer formação docente nacional comum, qualificada, nós vamos querer valorização salarial nacional comum, vamos querer estrutura física das escolas nacional comum, para que nós possamos implementar isso que está colocado aqui. Aqui é só um aspecto, uma parte, descolada de um pensar, de uma proposta de sociedade que esse programa vai estar instalado. Se nós não pensarmos na sociedade que está aí, onde há 60 milhões de estudantes que sequer cursaram o ensino médio, concluíram o ensino médio, e a escola pública comportando 80% dos estudantes desse país, se nós não pensarmos no projeto social de sociedade que venha ancorar esse programa do Currículo Nacional Comum, nós podemos estar, como diz José Contreira, formando mais um slogan sem fundamentação, sem significado para o conjunto dos trabalhadores da educação e dos estudantes desse país. Muito obrigada. Obrigado. Segundo, dizer aos professores do SEJA que eu tive uma discussão com o secretário Maurício, que assim me comprometi com os professores e professoras, na audiência que eu estive com o secretário, me garantiu que de maneira nenhuma ele autorizava qualquer ideia que ferisse a autonomia do professor e que, portanto, havia inclusive informação de recolhimento de outros materiais pedagógicos que ele achava um absurdo, que era a frase que ele disse, que ele não poderia jamais admitir ser recolhido material pedagógico em qualquer escola que fosse, mas estou informado com vocês que a prática me parece permanecer, tem audiência a realizar com o secretário e serão convidados para essa audiência que teremos com o secretário de Educação. Quero dizer que eu concordo com o professor Bodião no que diz respeito a que tem muitas metas no plano que nós devemos acompanhar. Mas eu quero também ressaltar de que há uma proposta em discussão no país de uma base nacional curricular comum. E que nós não podemos simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que ela não existe. Então, eu quero discutir todas as outras metas, mas também quero discutir a meta da base nacional curricular comum. Com o argumento que, senão, nós não teremos uma base que sequer nós temos a condição de participar quando está sendo dado. Mas chama a atenção um aspecto que foi muito rápido da fala da Valdeci, é de que se a gente quer a participação, fiquei muito antenado no que você falou, não pode ser na lógica do horário livre que o professor tem. Tem que ser na hora, de maneira planejada. E eu fui gestor, sei que não pode ser assim. Alguém marca um seminário e um belo dia os professores vão. Porque para quem foi gestor sabe, e os alunos vão ficar sem aula. Então tem que ser algo que tem que ser realmente planejado.
algo que nem viola o direito do outro estudante de ter a sua aula e, ao mesmo tempo, não é o tempinho que o professor tem. É algo planejado pela escola, em que os alunos não estão prejudicados e o professor efetivamente tem a condição de participar. Acho que é assim que a gente discute participação de maneira responsável e com a seriedade que existe. Então, quero agradecer a essa importante alerta para o debate. E dizer de que nós, no que diz respeito ao plano estadual de educação, como o plano nacional, como os planos municipais, há uma sugestão nossa para a Comissão de Educação da Assembleia de nós constituirmos formalmente uma subcomissão para fazer o acompanhamento e monitoramento de todas as metas do plano estadual, articulado com o plano nacional e com os planos municipais. Portanto, aqui nós já vamos na linha do que o professor Bodião falou, nisso eu concordo. Tem várias metas: formação, capacitação, valorização dos professores, infraestrutura das escolas. São muitas as metas que nós vamos estabelecer no plano estadual, articulado com o plano nacional. E nós queremos ter aqui uma subcomissão, inclusive articulado com o Fórum Estadual de Educação, a quem nós temos o máximo respeito e admiração, para que possamos, de maneira periódica, observar e exigir o cumprimento da meta, porque isso interessa ao povo do Ceará. Por fim, agradecer a participação de todos e todas, aqueles que nos acompanharam pela TV e pelo rádio, e desejar uma ótima noite a todos e todas. Muito obrigado pela participação.